Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. E hoje a gente vai fechar esta parte de tratamento térmico, né? Eu falei sobre o recozimento, sobre a normalização e hoje nós vamos falar sobre têmpera e sobre revenimento. O que é a têmpera? A têmpera é aquele processo onde você vai tirar a faca da sua forja. Vou falar em forja, pode ser no forno também, mas vou falar em forja porque normalmente quem começa na cutelaria não começa já com um forno, né? Isso é muito raro acontecer. Vai começar uma forja, muitas vezes uma forja a carvão. Então, você vai pegar a sua faca ali da forja e você vai então ver a questão da temperatura, né? Ah, mas na forja a gente tem como ver a temperatura? Tem como você estimar a temperatura, né? Por isso a gente tem uma escala de cores aqui, onde você está vendo aqui, né? O vermelho brilhante, que é exatamente a cor, essa cor que está aqui não é figurativa, é a cor que de fato a lâmina fica estando a uma temperatura próxima de 815 graus Celsius. Ah, mas por que próxima? Não é exata? Não é, não é. Por quê? Porque você tem situações, por exemplo, a iluminação ambiente atrapalha a visualização da cor certa, por isso que a têmpera deve ser feita ou à noite ou no ambiente escuro. A acuidade visual interfere também, você pode aí, por pequenas variações na tonalidade, você pode confundir uma tonalidade com a outra, né? Mas então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar esse vermelho brilhante e a sua faca tem que estar mais ou menos nessa tonalidade, para você poder fazer a têmpera, né? Tem a questão também da perda do magnetismo. É interessante que você tenha, próximo da sua forja, um ímã, né? É muito fácil encontrar, alto-falante velho, e você então vai fazer um teste com a sua faca, porque quando o aço passa de 770 graus, ele perde o seu caráter magnético. O aço deixa de ser atraído pelo ímã. O ímã não consegue mais atrair o aço nessa temperatura, de 770 para cima. Tem gente que acha que essa temperatura é a temperatura para se tirar a faca da forja. Não é. Não é. Quando perde o caráter magnético, quando o aço perde o caráter magnético, ele está indo para a temperatura de 800 e tantos graus, no caso do 1070, 800 graus. Pode até ser que a lâmina já esteja nessa temperatura, né? Mas qual que é o procedimento? Você viu que o ímã não está pegando, volte a faca na forja, porque precisa dar um tempinho a mais, né? Ali você tem um material de uma determinada grossura que ele precisa homogeneizar a temperatura em toda a região. Por isso é interessante que você viu que o ímã não está pegando, você viu que a cor está aproximadamente esse vermelho brilhante, então a sua faca está quase no ponto de ser temperada. Deixa ela um pouquinho mais, deixa a temperatura um pouquinho mais homogênea nela, fazendo movimentos leves de aproximar e afastar, de repente, do foco aonde o fogo, do lugar onde o fogo está mais intenso, está mais claro ali na sua forja. E aí então chegou o momento, você tira a faca lá da sua forja e mergulha no óleo, né? Você vai mergulhar no óleo de têmpera. Mas que óleo que é esse? Você pode escolher, você tem opções, né? Você tem, por exemplo, misturas de óleo diesel com óleo hidráulico, óleo de motor, né? Você pode também fazer a sua têmpera usando óleo comestível, tem gente que faz no óleo de canola. Então, você pode escolher. Como você pode escolher, você pode ver o que você tem mais à mão. Tem gente que tempera só no óleo diesel. Veja o que você tem mais à mão e você então pode usar esse óleo de têmpera como o seu óleo de têmpera. Bom, ok. Você temperou a faca, você tirou a sua faca da forja e colocou dentro do óleo de têmpera. Tem gente que mal coloca e já tira a faca dali de dentro. Não, você tem que colocar fazendo movimentos como se você estivesse cortando o óleo. Marco, mas cortar o óleo? No sentido do corte, no sentido em que a faca corta, não no sentido das faces, das laterais ali da faca, no sentido do corte. Isso sim, isso é o que o pessoal que tem bastante experiência, professor Berardo e outros, é o que eles recomendam, né? Não ficar fazendo movimento lateral com a faca, e sim movimento no sentido do corte. Muito bem, quanto tempo você vai ficar com a faca ali? Olha, uns 30 segundos, não tenha pressa. Não tenha pressa, né? Às vezes a pessoa quer ver o resultado logo e tal, mal coloca a faca dentro do meio de têmpera ali, já quer tirar. Não, a sua faca precisa equilibrar a temperatura dela com a temperatura do óleo ali, isso não é instantâneo, né? Bom, muito bem, você tirou a faca dali, aí você coloca a faca em algum lugar, de preferência um lugar seguro, que ela não vai cair, porque se a têmpera deu certo, a sua faca está quebradiça. Pode ser que ela caindo no chão, ela quebra.
né? Então não pode bater, não pode cair, porque ela pode vir a quebrar. Pode vir, se cair no chão, fatalmente vai. Não, ela pode vir a quebrar se ela cair no chão. Uma vez a lâmina fria, o que você vai fazer? Você vai lavar e você vai dar uma lixadinha de leve. Para quê? Para que você exponha a superfície da lâmina. Você precisa ver a superfície da lâmina, porque o revenimento, que é o tratamento que vem em seguida, para você saber se ele deu resultado, você tem que ver a superfície da lâmina. Então você faça a limpeza da sua lâmina, lavar, dá uma lixadinha ali, e aí é a hora do revenimento. O revenimento você pode fazer no seu forno aí do fogão, você pode fazer num forno culinário, aqueles forninhos. E o que você tem que fazer? Olha aí, revenimento, vamos ler aqui, revenimento 1 hora entre 180 e 210 Celsius. Então, você vai lá no seu fogão, seta a temperatura nessa faixa aí, pode ser, por exemplo, um meio termo, né? 195. Veja lá se tem essa graduação, se não tiver, escolha a graduação mais próxima, 200 graus. E aí você tem que esperar o seu forno esquentar para chegar nessa temperatura também. Não é já pegar e já colocar a faca ali dentro, você tem que esperar um pouco, né? 10 minutos, 20 minutos, para o seu forno chegar, pelo menos próximo dessa temperatura que você ajustou ali no potenciômetro. E aí você põe a sua faca lá dentro do forno e espera por 1 hora. Né? Eu não sei se eu falei, mas antes de você fazer o revenimento, tem um teste que você pode fazer, que é passar a lima, acho que eu não falei, né? Então volta lá no revenimento, quando você tirou a sua faca da forja, pôs ela para esfriar, você vai passar uma lima, de preferência uma lima nova, para ver se essa lima consegue tirar material da sua lâmina. Se não conseguir, é porque a têmpera deu certo. Você conseguiu fazer a têmpera dessa faca. Então, agora sim, agora você vai para o forno, ajusta lá, né, alguma coisa entre 180 e 210 graus. Por exemplo, 195. Mas não tem, tem 200. Então coloque 200. Coloque a sua faca já limpa, lixadinha, para você ver a superfície dela. Coloca dentro do forno, espera por 1 hora. Quer dizer, seu forno precisa esquentar. Você não vai colocar a faca no forno frio. Deixa lá uns de 10 a 20 minutos o seu forno aquecendo. E aí, então, você coloca a sua faca lá, esperando que a temperatura esteja nessa faixa aí de 200 graus, né? Se você colocou 200, a gente espera que ele esteja aí próximo de 200. Mas aquele botãozinho ali, ele não fala a verdade? Infelizmente, não. Você pode ter colocado para 200, ele está 180. Você pode ter colocado para 200, ele está 210, né? Mas, mesmo assim, vai servir. Como é que você sabe se o revenimento deu certo? A sua lâmina, isso eu estou falando para os aços mais comuns, tá, pessoal? É o 1070, 1080, 1090, 5160, 6160. A sua lâmina deverá estar, depois de 1 hora, entre 180 e 210 graus, amarelada. Mas e se ela estiver vermelha, avermelhada? Significa que o seu forno passou bastante de 210 graus. Foi lá para uns 260, 250. Se ela estiver roxa, foi lá para uns 280, né? Estragou o meu aço, estragou, não consigo. Não, se a faca for para você mesmo e você quiser continuar o processo, tirar a sua faca dali e então continuar terminando para concluir a sua faca, pode. Não é recomendável, por quê? Não é recomendável você fazer uma faca para vender, revenindo ela ao vermelho, ao roxo. Por quê? Porque dentro da sua faca aparecem, essas cores aí, estão falando que dentro da estrutura da faca apareceu umas espécies ali que não vão ajudar o desempenho da sua faca. Pelo contrário, podem piorar o desempenho. Mas vamos imaginar que tudo deu certo. Você colocou a sua faca no forno e aí esperou 1 hora, o seu forno chegou em 200 graus. Após 1 hora, a sua faca deve estar amarelada. Isso indica que deu certo. Então, recapitulando, como é que você sabe se a têmpera deu certo? Você vai passar uma lima nova ali na sua faca, no corte, na região de desbaste, e você vai ver que a lima não vai conseguir arrancar material da sua lâmina. Isso indica que a têmpera deu certo. Como é que você sabe se o revenimento deu certo? A sua lâmina estará amarelada, certo? Bom, o processo é esse daí. Falei sobre têmpera, falei sobre revenimento. Se eu esqueci de alguma coisa, coloque aí nos comentários, me diga aí o que você achou. Se você tem alguma opinião, se você tem alguma informação sobre algum aço que não funciona bem desse jeito, né? A gente sabe, por exemplo, que tem aços, outros, não esses mais comuns. Você já vai seguir um padrão de cor, por exemplo, um revenimento já diferente. Então, se você sabe de alguma coisa que foge, de algum tipo de aço que foge dessas cores, do vermelho cereja na têmpera, do revenimento ao amarelo palha,
coloque aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão, coloque nos comentários também. Se você tem algum assunto que você gostaria que eu falasse aqui, né? Coloque aí também nos comentários, eu leio todos os comentários. Meus amigos, creio que é isso. Eu me propus a falar sobre têmpera e revenimento, falei sobre os dois processos, tudo aquilo que eu lembrei. E aí, então, espero que tenha ajudado. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.